Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 37, diz assim a Bíblia: Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos fale através de sua palavra nessa manhã mais uma vez. Obrigado por tanto, Senhor. Obrigado pela alegria que toma conta do nosso coração e nos faz celebrar o Teu nome. Obrigado porque temos aqui a liberdade de clamar como acabamos de fazer, para que o Teu Espírito Santo encha a nossa vida, transforme a nossa vida, nos faça mergulhar nesse rio de amor e graça que é o Senhor. Obrigado porque podemos cantar com alegria a verdade a respeito da nossa salvação também. Mas nessa manhã nós também pedimos que o Senhor nos fale, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos corrija através da Tua palavra. Que tudo continue sendo para a glória do Teu nome e que tudo produza verdadeira alegria em nosso coração, ao passo que ouvimos a Tua voz e seguimos a direção que o Senhor nos aponta, em nome de Jesus. Amém. Olha a arte aí, viu? Queridos, a primeira coisa que eu preciso falar para você a respeito desse tema que nós estamos iniciando hoje, as reflexões aqui na nossa igreja, e ficaremos durante o mês de fevereiro refletindo juntos. A primeira coisa que eu preciso falar para você, e talvez num primeiro momento te cause algum estranhamento, é isso: Deus não tem uma missão para a igreja. Como você pode ter estranhado a frase, eu vou repetir: Deus não tem uma missão para a igreja. Na verdade, Deus tem a igreja para a sua missão. E isso não é apenas um jogo de palavras que eu estou fazendo aqui. Porque essa troca de posição das palavras não apenas muda o sentido do que estamos afirmando, como muda absolutamente tudo. Significa dizer que Deus não tem uma missão para a Plena Rio, uma outra missão para a Igreja Assembleia de Deus, uma outra missão para a Igreja Batista, uma outra missão para a Igreja Presbiteriana, e então cada igreja vai descobrindo a missão que Deus tem para ela. Não. À luz da Bíblia, nós podemos dizer que Deus tem uma missão, que Deus está em Cristo chamando homens e mulheres para a reconciliação com Ele e querendo conduzi-los a uma vida para a qual cada ser humano foi criado, uma vida de íntima comunhão e relacionamento como filho e filha de Deus. E nessa missão de Deus, Ele chama a sua igreja para ser parte dela, para ser uma agência proclamadora dessa notícia e dessa mensagem. Então, antes de nós descobrirmos a fundo que missão é essa que Deus nos chama a realizar, e nós faremos isso ao longo dos domingos desse mês de fevereiro aqui, nós precisamos primeiro saber qual é a natureza da igreja que Deus deseja que se envolva em sua missão no mundo.
Se Deus não tem uma missão para a igreja, mas Ele tem a igreja para a sua missão, qual é a igreja com a qual Deus conta? Que espécie de povo é esse? O que os define? Como eles estão organizados? O que eles pensam? Que igreja é essa? E quando nós falamos de igreja, e quando nós falamos da missão de Deus, inevitavelmente nós esbarramos de modo imediato em duas limitações para a nossa compreensão do que é a igreja e do que é a missão de Deus. Eu chamaria essas limitações de limitação sociológica e de limitação teológica. A limitação sociológica se deve ao fato de nós sermos influenciados por dois fatores construtores dessa presente sociedade que eu e você vivemos. Está presente em nosso tempo. Não como uma filosofia que a gente debate na universidade, mas como um modus operandi, a maneira como nós estamos fazendo a vida acontecer, e que nós podemos chamar, e que costuma ser chamado de hedonismo e narcisismo. Eu prometo que isso vai fazer sentido para você. A minha ideia não é ser chato, mas isso tem uma aplicação muito prática para a nossa vida. Esses dois elementos do presente tempo que nós vivemos, o hedonismo e o narcisismo, são elementos que eu chamaria de elementos anti-missão. Eles não são apenas desafios para o nosso cumprimento da missão que Deus nos deu, mas eles são opositores à missão do próprio Deus, porque primeiro eles colocam o ser humano no centro de todas as coisas no nosso imaginário coletivo. E aí nos tornamos assim, aos nossos próprios olhos, os principais atores da história. Sabe aquela pessoa que pensa, a vida é sobre mim? Tudo precisa girar ao meu redor. A minha família precisa entender que ela precisa orbitar à minha volta. Os meus filhos precisam entender que eles precisam me amar, cuidar de mim, investir em mim, priorizar tempo comigo. Meus colegas de trabalho precisam entender que eu sou a pessoa essencial desse ambiente. A minha igreja precisa entender que eu sou muito importante ali dentro. Tudo na vida precisa ser sobre mim. As pessoas vivem assim, dessa forma hoje. E influenciados por essa mentalidade, nós temos, queridos, uma enorme dificuldade em conceber uma igreja que é chamada para servir a Deus, e servindo a Deus, servir ao próximo, e não prioritariamente a mim mesmo. O primeiro desafio sociológico para a gente pensar a igreja é esse. É que no tempo em que vivemos, as pessoas pensam e buscam uma igreja para si. Um lugar em que elas se sintam acolhidas, amadas, isso é importante, mas que elas se sintam maravilhosamente servidas, em que tudo caminha ao gosto delas. E o problema é que a Bíblia diz que a igreja é chamada para servir primeiro a Deus, ela existe por causa de Deus, e ela existe para amar aquilo que Deus ama, pessoas, não apenas a mim, que sou amado, mas ao próximo. O hedonismo é essa tendência humana que nos leva a acreditar que nós existimos para a nossa própria satisfação, para a nossa própria realização. Então, o que acontece com a mentalidade hedonista dos nossos dias? Alegria e felicidade pessoal são os bens mais preciosos da vida e justificam qualquer esforço. Eu faço tudo pela alegria. Eu faço tudo para me sentir pessoalmente satisfeito, pessoalmente feliz. E enquanto eu não alcanço isso, as pessoas não importam para mim. Enquanto eu não alcanço isso, os limites não importam para mim. Eu preciso ser alegre, eu preciso ser feliz. E qual é a triste constatação, queridos, que chegamos? Não apenas a sociedade como um todo, os meios de comunicação estão fomentando essa mentalidade e se beneficiando dela. Infelizmente também, muitos púlpitos de muitas igrejas se tornaram hedonistas. Pense, vivemos para nós mesmos. Pensamos em nós mesmos, investimos prioritariamente em nós mesmos, a vida é sobre nós mesmos, então vamos fazer uma teologia para nós mesmos,
Vamos fazer uma igreja em que nós somos o centro e Deus nos serve. Uma igreja do nosso gosto, uma igreja do nosso interesse. E nesse modelo, nós não estamos preocupados em servir ao Senhor. Nós queremos ser servidos por Ele. Nós não estamos preocupados em perguntar o que Jesus espera dos seus seguidores no século 21. Nós estamos preocupados que Jesus nos dê as bênçãos que só Ele tem para dar, só Ele pode dar, e nós tanto queremos receber. O narcisismo, por sua vez, é o desejo intenso por beleza pessoal e o público reconhecimento disso. E pode parecer que eu estou falando só de estética, mas não se trata apenas de beleza física, não se trata apenas de estética. O narcisismo é essa vaidade que me faz ter o desejo de estar no centro das atenções e que todos saibam que eu estou lá, que eu estou no centro das atenções. O narcisismo é esse elemento da antimissão que faz com que algumas pessoas até trabalhem para Jesus, faz com que algumas pessoas até queiram servir na obra de Jesus, desde que elas sejam reconhecidas por isso, aplaudidas por isso e admiradas por isso. Então, eu sirvo a Jesus, porque servir a Jesus serve a mim. E a pessoa, quando ora, ela já não pensa exatamente no Deus com quem ela fala, mas ela pensa nas palavras que ela vai dizer, porque sabe que há pessoas à volta dela que estão orando com ela, pensando nas palavras que ela diz e podendo então tecer comentários elogiosos a respeito dela. Como é espiritual, como tem intimidade com Deus. Diante da oração que aquela pessoa faz, eu posso dizer, eu não sei nem orar. E Jesus, 2000 anos atrás, já disse acerca de pessoas que tinham essa exata procura, que eles já tinham recebido a sua própria recompensa. E Jesus diz, quando você orar, não seja como os hipócritas. Eles vão para a praça pública, erguem sua voz porque querem ser ouvidos pelos homens. Mas você, quando orar, busque falar com teu Pai que está em secreto. Ele ouve e Ele responde a sua oração. Ditas estas coisas, queridos, eu também preciso lembrar a você o seguinte: Deus ter uma igreja para a sua missão, e Deus ter uma igreja para a sua missão que não é centrada no homem, nem na realização individual do homem, nem no experimento de prazer do homem, mas primeiramente é para a glória de Deus, não significa entender que Deus deseja então formar para si um povo escravo para o seu serviço. Não significa dizer que Deus deseja fazer da igreja um centro qualificado de produção. Não importa como você se sente, não importa o que você passa, não importa o seu interesse pessoal, desde que você produza para Deus, para o reino de Deus e para a igreja de Deus. Não, não é isso. Deus quer que a igreja seja uma comunidade de discípulos de seu Filho Jesus. Deus quer que a igreja seja uma comunidade de seguidores de Jesus, que o amam e aprendem a amar o que Deus ama. Isso é a igreja. Uma comunidade de gente que segue a Jesus, que ama a Deus e que luta todos os dias para aprender a amar o que Deus ama. Acredite, de verdade, acredite. O desejo de Deus não é nos tornar somente funcionais. O desejo de Deus é nos tornar santos. O desejo de Deus não é apenas nos tornar mais produtivos. E quando nos envolvemos com a igreja e com o seu reino, produzimos sim para Deus e para a sua glória, mas o desejo de Deus não é fazer de você apenas mais produtivo, o desejo de Deus é fazer de você alguém mais íntegro. O desejo de Deus não é apenas tornar você servo, o desejo de Deus é tornar você um amigo dele, um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas uma segunda clara limitação, quando nós pensamos em igreja e quando pensamos na missão de Deus, e que nós falamos aqui no começo, é, além da limitação sociológica, o que eu chamei de limitação teológica. Isso porque nós temos uma mentalidade muito confusa quanto à teologia da missão. Teologia da missão nada mais é do que a maneira como nós compreendemos o nosso papel no reino de Deus e como nos posicionamos em relação ao reino de Deus. Isso é a teologia da missão. Mas a mente da gente é muito confusa, e é exatamente em virtude dessa limitação teológica
que nós precisamos superar, que eu propus a você nessa manhã a leitura do texto de Lucas, conforme registra o livro de Atos dos Apóstolos. Porque Atos é um livro que tem uma mensagem muito clara sobre a fidelidade do Deus que cumpre as suas promessas. E o capítulo que nós estamos lendo, o capítulo 2, ele começa com o cumprimento de uma promessa de Jesus. Jesus havia prometido aos seus discípulos que eles não ficariam sozinhos, que ele voltaria para o Pai, mas que ele enviaria o Consolador, que os acompanharia, que os guiaria a toda a verdade, que os manteria no caminho do próprio Cristo. E aí nós lemos logo no capítulo 2 que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. O Espírito Santo se manifesta para a igreja. O Espírito Santo reveste a igreja de autoridade e de poder. E o que acontece? Eles servem. O Espírito Santo revestiu os apóstolos e a igreja do primeiro século, não para que eles tivessem uma experiência mística maravilhosa e pudessem dizer a respeito disso: uau! Nós levitamos quase na presença de Deus. Que sensação maravilhosa e celestial de contato com o Todo-Poderoso. Eles tiveram essa experiência. Eles viram a sua alma vivificada pelo toque do Espírito Santo, mas isso os levou prontamente a servir na missão que Deus tinha. Eles abrem os lábios deles com ousadia para pregar sobre Jesus. Eles entregam a vida deles à causa da missão. O que eles receberam da parte de Deus, essa visitação do Espírito, essa manifestação do Espírito, os capacitou para servir. E o texto que nós lemos hoje aqui, não apenas nos diz o que aconteceu como consequência disso, mas também pinta para nós um quadro cheio de cores maravilhosas de como é essa igreja, segundo o coração de Deus. Como é essa igreja que Deus quer usar para o cumprimento de sua missão? Qual é a sua essência? Qual é a sua identidade? Para responder essa pergunta, à luz desse texto, eu tenho 3 respostas. E eu queria a sua atenção para elas. Em primeiro lugar, a igreja nasceu para amar e para conviver com o diferente. É importante você juntar todas essas palavras, porque a igreja não apenas nasceu para amar o diferente. A igreja nasceu para amar e para conviver com o diferente. Olha o que diz o verso 44, Atos capítulo 2. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Esse aqui, queridos, é um dos textos mais mal interpretados pelos cristãos do nosso tempo. As pessoas pensam que essa aqui é uma descrição romântica e utópica de uma igreja completamente impossível de existir no nosso tempo, século 21. As pessoas pensam assim: olha, que lindo, um dia, na história, a igreja cristã foi essa comunidade de pessoas absolutamente iguais. Eles eram tão parecidos que eles tinham absolutamente tudo em comum. Eles mantinham-se unidos e mantinham-se unidos todos os dias. É muita semelhança. É muito ponto em comum. E as pessoas dizem: bem, mas hoje não, hoje nós somos diferentes. É impossível sermos essa igreja que ficou para trás no passado. Mas esse texto, queridos, não está dizendo que a igreja do primeiro século era homogênea. Longe de ser verdade isso. Eles eram extremamente diferentes. Havia naquela igreja intelectuais caminhando ao lado de gente muito humilde. Havia naquela igreja judeus e gentios convertidos ao cristianismo, caminhando juntos. Havia naquela igreja jovens, muito jovens, e pessoas muito experientes, bem mais velhas, caminhando juntos. É uma insanidade da nossa parte pensar que a unidade daquelas pessoas era algo uniforme. Eles gostavam do mesmo prato de comida, torciam para o mesmo time de futebol, tinham os mesmos interesses políticos, os mesmos gostos literários e de cinema, então eles tinham muito papo quando estavam juntos, por isso se davam tão bem. Não! Eles eram diferentes como você é diferente de mim.
como nós somos diferentes uns dos outros. A palavra aqui traduzida como comum, no nosso texto, tinham tudo em comum, é a expressão grego koinos. Koinos dá origem a uma outra palavra grega bem famosa que é koinonia. Koinonia traduzida como comunhão. Koinos significa que eles se amavam na diversidade. Então pense nessa igreja aqui que Atos está descrevendo para nós. Eles estavam tão deslumbrados com Jesus. Eles estavam tão maravilhados com Jesus, com a sua obra de amor, com o seu perdão, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua fidelidade, com o seu poder manifestado entre eles. Eles estavam tão cheios de encanto e admiração por Jesus, que eles eram capazes de conviver com o irmão mais diferente, e com ele ter comunhão, porque havia um que os unia. E aquele um que os unia era mais forte do que qualquer outro motivo que eles poderiam ter para separação. Um os unia. Então, queridos, veja que a razão da desunião que tantas vezes nós percebemos nas igrejas, a razão da falta de comunhão e de unidade que tão frequentemente percebemos em igrejas, ela não é sociológica. O motivo dessa falta de união não é a percepção do diferente, e então a minha intolerância a ele. Eu sou Botafogo, ele é Flamengo, a gente não pode assistir um jogo juntos. Eu gosto de suspense, ele de terror, nós não podemos assistir a um filme juntos. Eu gosto de churrasco, ele é vegano, nós não podemos comer juntos. A sociedade vive assim. Ela vai se estratificando e ela vai criando os seus grupos e os seus guetos. Mas a igreja de Jesus, ela é um fenômeno sociológico nesse sentido, porque ela é completamente diferente. Nós não excluímos aquilo que nos separa. Nós não deixamos de considerar aquilo que tem poder de nos fazer pessoas diferentes uns dos outros, mas nós sabemos que existe um que nos une. E aquele que nos une, que morreu numa cruz para nos tornar seu povo, seu corpo, sua igreja, é digno de que nos amemos. É digno de que tenhamos o nosso coração aberto para conviver, para nos relacionar. Então, queridos, o problema da divisão e da falta de comunhão nas igrejas não é sociológico, mas é teológico. É a nossa própria carnalidade. É o desejo que habita em nós de sobressair aos outros. É a nossa exagerada autovalorização e autoexaltação. Nós nos achamos bons demais, inteligentes demais, corretos demais, donos da verdade demais, e o outro sabe sempre menos do que nós. E, consequentemente, nós, ainda que dentro do coração, diminuímos o outro. Só que quando nós diminuímos o outro, nós diminuímos também a Cristo, que é o único que tem o poder de nos unir. Então não é de causar estranhamento que igrejas se dividam por partidarismo político. Não é de causar estranhamento que igrejas se dividam pelos motivos mais estranhos e a quebra de comunhão é tão rápida e tão pronta. Por quê? Porque nós estamos apaixonados demais por nós mesmos, envaidecidos demais com a nossa própria glória, com a nossa própria verdade e esquecendo demais de Cristo. O maior motivo da falta de unidade de uma igreja, queridos, é espiritual mesmo. É uma profunda carência de conhecermos mais a Jesus e sermos como Ele. Sabe, o próprio Lucas, escrevendo nesse mesmo livro de Atos, um pouquinho mais à frente, capítulo 4, verso 32, ele diz o seguinte: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. A palavra traduzida aqui como mente é psique, alma, de onde vem psicologia. E Lucas aqui está descrevendo sobre esse lugar que é a sede dos pensamentos mais profundos. E ele está dizendo, da multidão dos que criam, um era o pensamento. Eles tinham um pensamento intenso e forte que os movia num desejo de caminharem juntos na direção disso. E um era o coração, cardia, sentimentos. Eles pensavam uma mesma coisa,
a glória de Cristo e a fama de Cristo, e eles sentiam uma mesma coisa: o Cristo que morreu por nós é digno de sermos seu povo, sua igreja, sua gente, andarmos unidos. E talvez você pergunte: Roberto, é legal falar sobre comunhão, mas o que todo esse assunto de comunhão tem a ver com missão? O que todo esse tema de comunhão tem a ver com a missão que Deus nos chama a participar? Se você ainda não percebeu, a resposta é simples e curta: tem tudo a ver. Porque a igreja que não consegue amar, e ela não consegue amar dentro de sua própria comunidade. O discípulo de Jesus que não consegue sair do seu próprio trono para priorizar o outro, cuidar do outro, se importar com o outro, orar com o outro, servir ao outro, ele não vai ter nenhuma condição de amar aquele que ele sequer conhece. Porque alguém disse que as pessoas estão perecendo sem Jesus no mundo. Ele não consegue amar nem o povo que crê no mesmo Cristo que ele. A missão do reino de Deus, queridos, demanda amor. Amor por Deus e amor ao que Deus ama. Se não houver amor entre nós, é impossível darmos um testemunho fiel de Jesus na sociedade. O próprio Jesus disse isso em João 13. Quando ora pelos discípulos que creriam na sua pregação, quando ora então por você e por mim, ele pede para que fôssemos um como ele é um com o Pai, para que o mundo creia que ele foi enviado como Messias. Existe uma dimensão da evangelização da sociedade que só vai ser alcançada quando a igreja for mais unida, quando o amor for de fato um laço entre nós. Segundo, a igreja nasceu para amar e conviver com o diferente, mas a igreja também nasceu para amar e proclamar a Jesus. Veja o que dizem os versos 40 e 41. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Uma palavra muito presente no Novo Testamento, uma palavra grega, é a palavra querigma. Você encontra muito esse termo nas cartas de Paulo, na carta de Pedro. E o que querigma significa? Querigma é pregação, querigma é proclamação. E é isso que Pedro estava fazendo aqui, quando o texto diz que ele advertia aos seus ouvintes e insistia com eles, dizendo: salvem-se desta geração corrompida. O que Pedro estava fazendo era proclamando Jesus. Lembre-se, ele proclama Jesus de tal forma que, como lemos no verso 37, os homens e mulheres que escutam aquela mensagem tomam a palavra e dizem: o que nós fazemos agora? Crucificamos o Filho de Deus. Ele morreu numa cruz por causa dos nossos pecados. Como vamos lidar com isso diante de Deus agora? Como vamos lidar com isso se esse Cristo não está mais no túmulo, mas ressuscitou, está vivo, é Senhor, é Rei? E Pedro diz: arrependam-se de seus pecados, creiam em Jesus, sejam batizados e vocês vão receber o dom do Espírito, porque não é uma promessa individual para nós, é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O que Pedro estava fazendo, querigma, proclamação, pregação. Mas há uma outra palavra que sempre aparece junto com querigma no Novo Testamento, que é martíria, de onde vem o termo mártir ou mártires. Martíria significa, ou geralmente é traduzida como testemunho. Estas duas palavras estavam constantemente presentes na igreja do primeiro século. Eles proclamavam audivelmente e de modo inteligível a respeito de Jesus, mas eles também tinham um testemunho pessoal, um modo de vida que também pregava. Então era uma pregação verbal e uma pregação não verbal. Era uma proclamação clara e inteligível e uma vida que inspirava e que tinha simetria com aquilo que eles pregavam. E isso, meus irmãos, é revelador do desejo de Deus para que a igreja cumpra a sua missão. Deus deseja que a igreja seja uma comunidade capaz de proclamar o Evangelho de Jesus de modo eficiente. Essa é a primeira coisa, querigma. Não há igreja verdadeira onde não há proclamação verdadeira do Evangelho.
Não há igreja verdadeira onde Cristo não é proclamado como Senhor e Salvador, onde homens e mulheres não são convidados ao arrependimento de seus pecados e de uma vida indiferente a Deus, onde a mensagem da graça de Deus, que perdoa os mais graves pecados e torna homens e mulheres indignos em si mesmos, em filhos e filhas de Deus, não é proclamada regularmente. Não há igreja ali, é querigma, é proclamação, mas também Deus quer que a igreja seja uma comunidade que vive a vida de Jesus no meio desse mundo caído, proclamando assim um novo mundo possível, uma outra espécie de vida para as pessoas. O desejo de Deus, querido, é sermos uma igreja fiel na teologia, mas que não abre mão de vida devocional. Deus quer que a sua igreja seja habilidosa? Sim, eu tenho certeza que sim. E Deus nos equipa, Deus nos prepara, Deus nos instrui. Aliás, Ele faz isso com a sua vida pessoal. Ele te permite crescer, avançar, progredir, se destacar no trabalho, se destacar na sua mente, não é verdade? A mesma coisa Deus quer com a igreja, mas Deus quer uma igreja não apenas habilidosa, mas também piedosa, santa. Deus quer uma igreja que prega a palavra, mas Deus também quer uma igreja que vive a palavra pregada, uma igreja que encarna o Evangelho. Então, queridos, nós devemos lutar contra o perigo de termos um maravilhoso conteúdo, um maravilhoso ministério, uma igreja expressiva. E veja, eu digo que é o perigo por conta de algo que nós podemos abrir mão, porque é importante termos sim o conteúdo certo e maravilhoso que só o Evangelho de fato é e pode ser. É importante que nós tenhamos sim uma igreja expressiva. Que bom seria, que bom será quando a igreja conseguir ultrapassar mais barreiras e chegar com a mensagem fiel do Evangelho em mais e mais lugares e mais pessoas. Veja, é por isso que até hoje nós transmitimos cultos nessa igreja. É por isso que até hoje no meio do culto nós nos dirigimos a quem está online, porque não foi apenas durante o tempo de pandemia, embora tenha nascido por causa disso, mas nós entendemos que de alguma forma Deus nos tem permitido fazer o Evangelho de seu Filho chegar em lugares que nós não chegaríamos, em viagens. E os sermões dessa igreja, os cultos dessa igreja são assistidos e compartilhados em algumas partes do mundo. E mais uma vez, isso não deve nos envaidecer, isso deve nos encorajar a trabalhar mais e melhor, e investir mais, porque a gente amada por Deus, que por alguma razão nunca vai ter condições de pisar nesse prédio ou em outro lugar que nós estejamos, mas pela misericórdia de Deus encontrará a salvação e estará no céu conosco, por causa do Evangelho que foi anunciado, mesmo dessa forma. Mas a vaidade não é nossa, porque a glória não é nossa. Que bom sermos uma igreja assim expressiva, mas nós precisamos ter o cuidado de não procurar ser tudo isso, mas não termos vida com Deus. Que sejamos igreja habilidosa, expressiva, comunicativa, que cresce, mas sem perder vida com Deus. Ao mesmo tempo, nós precisamos sempre lembrar que vida piedosa, que extrema devoção, sem o sólido ensino da palavra, sem o zelo das Escrituras, provocará uma enxurrada de ações em nome de Deus que não são de Deus. E amigos, se existe algo que nós vemos em nosso tempo no Brasil, é isso. Gente que pode convencer a você, pela lágrima e pela forma como se expressa, que está totalmente tomada pela vida espiritual, mas ela está completamente enganada, porque aquilo que ela fala, ensina e vive, não tem amparo na eterna palavra de Deus, é infiel à Escritura. E quanto mais distantes do zelo da palavra nós estamos, mais podemos nos ver lançados numa espécie de vida e ações que fazemos até em nome de Deus e que não tem nada a ver com Deus. Para ser parte da missão de Deus no mundo, a igreja precisa então equilibrar proclamação e testemunho, palavras e obras, não uma ou outra, mas uma e a outra. Uma igreja que ama e convive com os diferentes, uma igreja que ama e proclama a Jesus em palavras e vida, e agora, por fim, uma igreja que nasceu para servir.
Veja o verso 45 de Atos 2. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Muita coisa também equivocada já foi falada sobre esse texto. Muita filosofia social, inclusive, já foi construída com base na reflexão isolada desse texto. A expressão original traduzida aqui no texto que lemos como conforme a sua necessidade, que as coisas eram distribuídas a cada um conforme a sua necessidade, significa que aqueles crentes da igreja do primeiro século tinham os olhos abertos, eles tinham os olhos atentos para discernir onde e como eles podiam servir. Esse é o ponto. Vendiam suas propriedades e bens, tudo estava à disposição de Deus e da causa de Deus, e eles estavam atentos a todas as oportunidades sobre onde e como servir. Sabe por quê, queridos? O conhecimento da Bíblia e uma verdadeira vida na presença de Deus sempre desembocarão no serviço e na missão. Sempre. Um grande teólogo do passado dizia o seguinte: Deus teve um único filho e fez dele um missionário para servir o mundo. Charles Spurgeon dizia que o cristão ou é um missionário ou é um impostor. O que tudo isso significa? Que a nossa vida cristã não se esgota em nós mesmos e nessa realidade de uma fé individual que nós temos em Deus, mas quanto mais próximos de Deus nós somos e quanto mais conhecedores da Bíblia nós somos, mais nós entendemos que Deus nos chama a ser parte do que Ele está fazendo no mundo e que envolve pessoas, envolve o serviço. E infelizmente muita gente entende mal o conceito de serviço na igreja ou serviço no reino de Deus. Sabe por que eu digo que entende mal? Porque servir a Jesus não é uma questão de desejo. Servir a Jesus não é uma questão de oportunidade ou de decisão pessoal. Servir a Jesus é uma questão de obediência. Você lembra de Jesus lavando os pés dos seus discípulos? Escandalizando Pedro, que disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Claro que não. Isso é o trabalho de empregado. Como é que o Senhor, que é meu mestre, vai fazer isso? Jesus diz para Pedro: se eu não fizer isso, eu não tenho parte contigo. E no final de tudo, ele vira para os discípulos e dizem: vocês entenderam o que eu fiz aqui? Porque vocês me chamam de Senhor e de Mestre, e vocês falam certo, porque eu sou. Se eu sou o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, servi vocês, eu fiz isso para lhes dar o exemplo. Vão e façam isso com as outras pessoas. Então, servir a Jesus é uma questão de obediência. Se você estiver contente em servir ao Senhor, faça isso então pela alegria que você sente. Que bom que você está contente. Que bom que você está feliz. Mas no dia que faltarem alegria e prazer, sirva-o pela obediência. Ele é digno disso. O meu coração hoje está radiante. Feliz por Deus estar nos trazendo há 4 anos de caminhada como igreja, feliz em ver tudo que Deus tem feito em nosso meio, feliz em perceber a fidelidade de Deus, feliz em olhar para o rosto e para as histórias de tanta gente amada que Deus tem tratado, amado e encorajado em nosso meio, feliz por rever amigos que eu amo tanto, que aparecem em ocasiões assim especiais e enchem o meu coração de alegria com a sua visita. Eu estou muito feliz. Então, servir a Deus hoje, para mim, estar no púlpito pregando, é um prazer, uma alegria enorme. 1 ano atrás, nessa mesma data, no culto em que nós comemorávamos 3 anos, apenas eu, a minha família e o João, nosso presbítero, porque é médico, tinha uma notícia guardada no coração e que a gente não podia compartilhar até então, aqui naquele momento com a igreja. E naquele dia, para mim, embora Deus tenha me permitido ter alegria, foi um dia muito difícil de estar aqui.
em que servir a Deus para mim naquele dia foi pela consciência da minha obediência ao chamado que Ele me deu. Porque exatamente há 1 ano atrás eu recebi um diagnóstico de câncer. E aquilo foi devastador para minha casa. Pela bondade de Deus, 1 ano depois, eu tenho um testemunho de milagre para compartilhar. E a igreja aqui sabe disso. Da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. Mas o que eu quero reforçar a você é que quando faltarem alegria e prazer, sirva a Jesus pela obediência. Ele é fiel, Ele é digno, Ele merece ser servido. E basta olhar à nossa volta, queridos, e nós veremos tantas injustiças, tantas situações de profunda carência emocional, material, e um enorme desconhecimento da pessoa bendita de Jesus. Não está na África só. Não está nas comunidades ribeirinhas do Amazonas só. Não está apenas em uma das 95 tribos indígenas no Brasil ainda não alcançadas pelo Evangelho. Das pouco mais de 120 tribos indígenas, aproximadamente 95 nunca receberam a visita de um missionário. Mas não está apenas lá a necessidade da nossa missão, está à nossa volta. A injustiça, a violência, a insegurança, o medo, o desespero emocional, a falta de alegria, a falta de esperança, a ausência de Jesus está no seu condomínio, no seu ambiente de trabalho, e é lá que Deus plantou você como um missionário, um agente do reino dele para levar a glória de Cristo, a mensagem do Evangelho, a luz do Senhor. É neste mundo que você e eu estamos, e é para esse mundo que nós somos chamados para fazer missão. Mas essa missão só será possível se nós formos uma igreja que ama, se nós formos uma igreja que proclama em palavras e testemunho, e se nós formos uma igreja que serve, com mangas arregaçadas, em obediência a Jesus. Eu encerro te perguntando, a você que é membro dessa igreja, se depender de você, se depender só de você, a Plena Rio será essa igreja que Deus conta? Se depender de você amar e conviver com o diferente, se depender de você proclamar com a sua boca e com a sua vida, se depender de você sair da sua zona de conforto para servir, essa igreja vai ser contada por Jesus como uma igreja engajada na missão do reino. Se você nos visita hoje e é parte de outra igreja, se depender de você, a sua igreja será uma igreja contada por Cristo para a sua missão no mundo. Eu quero chamar a nossa equipe de louvor aqui, mas antes eu quero apenas encerrar com uma frase que mexe muito com o meu coração e que foi dita por um missionário norte-americano chamado Jim Elliot, que dedicou a sua vida pregando para indígenas no Equador e foi assassinado por uma tribo indígena no Equador, sendo missionário. Ele era sustentado por uma junta missionária americana. Ele era um grande teólogo, ele era um grande pregador, mas a missão da sua vida era proclamar o Evangelho de Cristo aos indígenas. E ele morreu fazendo isso. Uma vez, escrevendo um relatório à sua junta missionária, ele encerrou com uma palavra de encorajamento. E as palavras de encorajamento dele eram as seguintes: viva de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, você nada mais tenha a fazer para Deus, a não ser morrer. Viva de tal forma que quando chegar o dia do Senhor te chamar, você não tem que dizer, meu Deus, mas eu queria tanto ter me dedicado mais, eu queria tanto ter ajudado mais a igreja, eu queria tanto ter sido mais generoso, eu queria tanto ter investido meu tempo para cuidar das pessoas, eu queria tanto ter ajudado crianças a crescerem na fé, eu queria tanto ter alimentado o faminto, eu queria tanto ter feito outras coisas, Senhor, e o meu tempo acabou. Então viva de tal maneira que quando chegar o final da sua vida, você não tenha mais nada para fazer para Deus. Porque você viveu cada dia dedicado a queimar até o último pavio dessa vela chamada sua vida para a glória de Deus, para Ele. Viva assim, queridos.
Essa é a igreja que faz missão. Essa é a igreja que Jesus nos chama a ser aqui. Até onde chegaremos? Quantas pessoas estarão aqui? A gente não pode dizer. A gente só pode dizer que o nosso desejo é ser a igreja fiel que Jesus nos chama para ser. O resto é com Ele. O resto é para a glória dEle. Vamos orar? Senhor, nos ajuda, porque isso não é natural para nós. Nós somos perdidamente apaixonados por nós mesmos. Nos ajuda então a amar ao Senhor e amar ao Senhor no nosso semelhante, no próximo. Nos ajuda, Senhor, a não ser uma igreja cristã porque tem uma placa de igreja, mas nos ajuda a ser uma igreja cristã porque tem o Espírito de Cristo na vida de cada um de nós. Faz de nós gente que ama e que convive e que assim dá um testemunho a esse mundo de que existe uma outra espécie de vida que Deus nos chama a viver e que passaremos a eternidade desfrutando, que em Cristo já começou. Nos ajuda a viver assim. Nos ajuda, Senhor, a proclamar sem medo diante de uma sociedade tão desafiadora, tão desapegada à verdade. Nos ajuda a proclamar sem medo a verdade eterna do Evangelho. Mas nos ajuda também, Senhor, a encarnar a verdade eterna do Evangelho de modo a termos testemunho de vida. E nos ajuda, Senhor, para a Tua glória nós te pedimos, nos ajuda, Senhor, a servirmos a Ti, servindo a igreja e como igreja servindo ao mundo. Nos faça olhar para além de nós mesmos, para além da nossa própria casa, para além dos nossos próprios interesses, mas faz de nós uma gente apaixonada pela missão do Teu reino nessa terra, de modo que vivamos uma vida, como disse Jim Elliot, que foi tão bem aproveitada e foi tão dedicada ao Senhor, que ao chegar ao final dela, não tenhamos mais nada a fazer para Ti, a não ser morrer e partir para estar contigo por toda a eternidade. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.